Ah, por essa você não esperava que eu estaria aqui novamente, pela quarta-feira. Hoje não é dia de happy hour da tia e a tia tá por aqui. É, gente, é assim que eu sou. Porque eu recebi tantas mensagens ontem, hoje, desde segunda-feira, depois da nossa live de segunda-feira, várias mensagens sobre prática de speaking, que vocês adoraram a aula, que foi super legal, que eles são os de ED e nananã, e como implementa as práticas. Então, Titia trouxe um pouquinho mais de conteúdo para vocês hoje, tá bom? Então, se você não estava preparado, está preparado agora neste momento. Então vai ali, pega o seu caderninho de anotações, que você vai ter anotações para fazer hoje, tá bom? Trouxe slides, meus slides hoje estão mais bonitos que aquele dia, tá bom? Que a gente vai melhorando, implementando novas coisas, né não, gente? Aí a gente vai, né, melhorando o negócio, o processo. Tá bom, galera? Então vamos lá, meus amores. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Ó, deixa eu ver, ó, pra vocês verem como eu tô muito fina aí, ó. Peraí que eu vou colocar aqui o trem. Vê se vocês estão vendo. Ó! Bonitinho, né? Fala aí, eu não tô fofa. Prática de speaking não é só conversação. Prática de speaking, repitam com titia, não é só conversação. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma das mensagens que eu mais recebo das pessoas é tipo assim: ah, eu não consigo falar porque eu travo na hora do vamos ver, né? Na hora de falar, eu não consigo falar, ou eu travo. E a segunda reclamação que as pessoas têm para não praticarem o seu speaking é: eu não tenho com quem praticar. Horas bolas. Titia também não tinha com quem praticar. Apesar de ser filha de professora de inglês, né? Apesar de ser professora de inglês, se você já deu aula de inglês alguma vez na sua vida, você vai entender isso que eu tô falando. A gente começa, principalmente o nosso maior público como professor, é sempre o público que tá mais no começo ou no intermediário. O que acontece com o inglês do teacher? O inglês do teacher, ele fica sem muita prática, porque a gente tá mais preso naquele comecinho, né? E aí a gente precisa também fazer as nossas próprias práticas. Lembra que eu contei pra vocês uma história? Quem ainda não contei, eu vou aproveitar para contar rapidamente, tá? Eu estudei inglês desde pequenininha, desde os 7 anos de idade, tá? Porque eu sou filha de professora de inglês, então it was only natural for me to practice English since I was very little. To practice English não, to learn, tá? Que é diferente de practice. E hoje vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando. O que aconteceu quando titia já tinha 5 anos de prática de sala de aula, dando aula de inglês, e quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez? What happened? Eu cheguei lá com as minhas certificações internacionais e de verdade, gente, eu jurava que eu ia arrasar muito. I know how to speak English, né? Chega lá, eu vou falar, eu vou arrasar. Afinal de contas, eu tenho diplomas, eu tenho certificações. E quando eu cheguei lá, as coisas não funcionaram desse jeito, né? Eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Todo mundo falava inglês melhor do que eu. Eu fui para fazer um Teacher Development Course, fui fazer um TD lá. E em Nova York, fiquei 2 meses lá estudando e todo mundo da minha sala falava inglês melhor do que eu, né? Essa era a minha percepção, tá, galera? Então, quando eu saía na rua pra conversar com as pessoas e as pessoas falavam super rápido comigo, eu ficava com cara de... E aí, eu ficava com cara de bolinha, mas eu não chegava eu não ia pra casa e falava assim, ok, that's okay, sem problemas. Eu não me acolhia, eu não tinha esse negócio de imagina, Marcela, fica tranquila, é assim mesmo, é o processo. Não rolava isso. Na verdade, o que acontecia era, eu chegava muitas vezes no meu dorm, porque eu morei na faculdade lá, quando eu tava lá, e eu chorava. E eu chorava até dormir, porque eu me sentia uma farsa. Como que eu posso estar ensinando? How can I be a teacher? As pessoas, se eu não consigo entender o que as pessoas falam, se eu não consigo falar como nativo, se eu não consigo me comunicar da maneira como as pessoas se comunicam, tá? Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidida que eu precisava fazer something for my fluency, tá? Só que eu já tinha formação, eu já tinha certificação, eu não tinha cursos específicos que iam me levar para onde eu gostaria de ir, tá? Com o meu inglês.
E uma das críticas que eu recebi, inclusive da minha amada mãe uma vez, foi a gente conversando uma vez na rua, praticando e tal. E aí a gente acho que estava no meio de um almoço e ela falou pra mim, nossa, seu inglês evoluiu muito, é muito bom, não sei o que, tananã, tananã, mas a sua pronúncia não é tão legal, não é muito bacana. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, poxa, é verdade, eu nunca me especializei em mexer realmente na minha pronúncia, em deixar bonitinho o meu inglês, em caprichar um pouco mais. E aí eu comecei a procurar alguns cursos de pronúncia. Eu fiz muitos cursos de pronúncia. Até porque eu achava que era o meu soft spot, que era o meu weak point, né? Que era aquilo que eu realmente não entendia muito, não sabia fazer tão bem. A gramática sempre foi a minha grande loucura, a gramática e acúmulo de vocabulário que eu amo de paixão, aprender palavras novas, nanana. E essa era o meu big thing, o meu forte, né? O meu strong suit, que a gente chama em inglês. Então, por que o vocabulário especificamente? Porque eu tinha uma obsessão muito grande de adolescente já de memorizar letras de música. Eu amava memorizar letras de música. E por isso, quando eu ficava aprendendo música, eu aprendia muito vocabulário que era às vezes rebuscado, que não tinha, né, na verdade, nem tanto uso, né? Hoje em dia eu nem recomendo que as pessoas façam isso, tá? Porque você acumular vocabulário sem usar pode até prejudicar a sua caminhada, a sua jornada. E hoje eu tenho, obviamente, um jeito muito diferente de ensinar, né? Muitas coisas que eu errei no caminho, eu também gosto de partilhar com vocês para que vocês tenham essa noção de que dá pra gente acelerar muito esse processo. Eu demorei 10 anos para me formar no inglês e eu só fui ficar fluente mesmo com 22 anos de idade, né? Então, que foi quando eu voltei pro Brasil e comecei a praticar de fato e mexer as coisas para deixar o meu inglês mais natural, mais fluido, para eu conseguir entender o que os nativos falavam, porque eu tinha um bom inglês, só que o meu inglês era muito estruturado. E eu esperava que quando eu chegasse nos Estados Unidos, as pessoas iam falar assim pra mim: Would you like to have some ketchup or mayonnaise in your sandwich, man? Era isso que eu tava esperando, e não era o que acontecia, né? As pessoas falavam ketchup and mayonnaise, e eu ficava assim, tipo, hã? Mas cadê o do da frase? Cadê o would, que não tem aí, né? Eu tava esperando um inglês de caixinha, que era o inglês que eu aprendi no livro, e o inglês que eu também ensinava, porque eu ensinava inglês no livro. Então, quando eu voltei decidida, eu voltei muito deprimida, né? Eu fiquei 2 meses praticamente que eu ia pra faculdade de manhã, de tarde eu dormia. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei em Nova York 2 meses, eu fui conhecer o Central Park na última semana que eu fiquei lá. Porque me obrigaram aí, porque eu tinha um colega que era da faculdade que falava, meu, você tem que ir, você não pode falar para as pessoas que você foi para Nova York se você não foi no Central Park. E eu simplesmente não tinha vontade de fazer absolutamente nada, eu só tinha vontade de morrer todos os dias quando eu tava lá. Eu fazia minhas malas todos os dias para voltar pro Brasil. De tão desconfortável, de tão frustrated que eu tava, de tanto que eu me sentia incompetente. De tanto que eu me sentia uma impostora no lugar que eu tava, né? Que aquilo não era o meu lugar. Só que isso, ao invés de me derrubar, lá me derrubou muito. Mas quando eu voltei, isso me deu muita força. Me deu muita vontade de fazer diferente. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu inglês, pra me sentir confiante, pra me sentir pertencente, pra me sentir que eu consigo, porque eu tenho muito conhecimento. Agora eu preciso colocar esse conhecimento pra fora de uma maneira que seja real, né? Inglês da vida real. E aí, eu comecei a fazer as minhas práticas, tá? Então, o que eu tinha? Eu tinha uma pessoa com quem eu podia praticar, que era minha mãe, mas a minha mãe não estava disponível pra mim todos os dias, porque ela tinha que trabalhar, né, gente? As pessoas têm mais o que fazer, né? Então, quando as pessoas ficam nessa ilusão de eu preciso ter alguém pra praticar, eu tenho que ter um amigo gringo. Seu amigo gringo tem alguma coisa pra fazer na vida dele, provavelmente, né? Ele não deve ficar o dia inteiro à sua disposição, porque você precisa praticar inglês. E se você for ficar esperando uma oportunidade de conversar com alguém pra você praticar, meu amigo, você vai praticar muito raras vezes. Então, sim, você pode praticar todos os dias sozinho. Eu tenho 2 cursos que fazem exatamente isso, que trabalham somente no speaking. A mentoria, que é um curso onde eu vou te ajudar com práticas que eu vou fazer aqui com você hoje, tá?
E o Turbine Seu Speaking, que é um curso onde eu uso todas as minhas técnicas, tudo que eu apliquei pra mim, pra melhorar o meu inglês, deixar mais natural, reduzir o meu accent, melhorar a minha pronúncia. Então, tudo isso eu faço nesses cursos, um é gravado e o outro é com interação, tá? Só pra vocês entenderem. Então, o que eu quero com essa live de hoje? Eu quero que você aplique essas técnicas que eu vou colocar aqui e pratique primeiro, para você ganhar a prática de speaking e entender que tudo que você faz, coisas como isso que eu vou falar aqui para vocês, tudo que você faz para mexer boquinha, para mexer musculatura, para fazer som, é prática de speaking, não é só conversação. A conversação é o jogo, tá? Então, vamos imaginar um atleta de ponta, um jogador de futebol. O que ele faz? Ele vai todo dia e joga futebol? Não. Ele faz abdominal, ele faz treino de perna, ele faz musculação, ele faz banho de gelo, ele faz trabalho mental, ele faz muito trabalho mental para alta performance do esporte. Quando que ele joga? Ou no final dos treinos, ou 1 ou 2 vezes por semana. Então a conversação, ela é o jogo, ela não é o treino. E muitos de vocês não podem treinar no jogo. O que é treinar no jogo? É ir para a reunião com o gringo e treinar lá. Você não vai na reunião com o gringo, na reunião do seu trabalho, ficar treinando, meu amigo, porque lá não é o lugar para você treinar. O lugar para você treinar é antes de você ir pro jogo. Quando você faz abdominal, quando você faz trabalho de perna, é só no treino, não é no jogo, entendeu? Então tudo isso você pode fazer sozinho, beleza? Então vamos ver o que é prática de speaking, galera. Ó, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é prática de speaking, tá bom? Então, ó, ler em voz alta, fazer trava-línguas. Os trava-línguas, eles parecem até uma prática meio boba, vamos dizer assim, tá? Quando você fala assim, nossa... Mas é para vocês entenderem que muitas vezes a gente não tem ritmo e a gente não tem naturalidade para fazer alguns sons porque eles são muito diferentes pra gente, certo? Muito diferentes dos nossos sons em português. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar a nossa oralidade. A gente vai precisar trabalhar algumas musculaturas. Para vocês verem como isso acontece até em português, não é só em inglês não, tá? Em português isso também vai acontecer. Fala aí rapidamente o trava-línguas em português. Os originais estão se desoriginalizando. Fala rápido aí para mim, em voz alta. Vê se sai de primeira. É o seu idioma, não é um idioma diferente. Você conhece essas palavras. Porém, a gente não está acostumado a fazer certos sons, a encaixar a língua da maneira certa. Então, às vezes, não sai de primeira. Então, o trava-língua, ele vai trabalhar nessa musculatura fina aí de falar, tá? E isso é trabalhar o seu speaking. Isso é treino, não é jogo. O jogo é a conversação. O treino são essas coisas que a gente está falando aqui, tá? Então, trabalhar ritmo. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, na última live eu falei sobre isso. O aluno brasileiro, ele faz muito estudo visualmente, tá? Então, ele aprende alguma coisa e ele escreve, anota. O que acontece? Ele fica formulando as frases dele na cabeça dele como se tivessem escritas na cabeça dele, no campo visual e não no campo auditivo, tá? Então, o que acontece? Ele perde muito ritmo e muita naturalidade na hora de falar. Porque na hora que ele vai falar, ele fica falando I think we have to. I think we have to. Então, o que vai acontecer? Ele tá ali, ó, construindo palavra por palavra aquela frase. É lógico que eu tô exagerando aqui, mas isso acontece muito. Então, às vezes, ele vai soar muito linear, porque ele tá lendo a frase na cabeça dele. Ele não tá, de fato, lembrando de um som, porque ele não construiu uma base auditiva para isso. Ele não tem esse registro no ouvidinho dele, tá? Então, isso acontece muito. Então, trabalhar ritmo é você trabalhar em cada uma das frases que você quer construir, não uma vez, várias vezes, até que ela soe natural, até que ela soe com ritmo, né? É diferente quando eu falo
what do you think? E quando eu falo, what do you think? What do you think about that? Tá? Então, é diferente. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer essas frases soarem muitas vezes, encaixar elas na minha musculatura, encaixá-las na minha boca, até elas ficarem naturais, tá? Trabalhar a entonação, porque a gente trabalha, muitas vezes, quando a gente perde o ritmo, porque a gente está lendo a frase na nossa cabeça, a gente também perde a entonação. O aluno brasileiro faz muita pergunta, ele faz o tempo inteiro essa entonação que sobe, né? E às vezes o gringo, quando você está conversando com ele acha que você está fazendo uma pergunta para ele o tempo inteiro. E muitas vezes você está fazendo uma pergunta interna ou você está fazendo essa entonação de pergunta porque você não tem certeza da pronúncia daquela palavra ou da união dos sons daquela palavra, tá? Então isso acontece muito. E trabalhar a musculatura, que você pode trabalhar através dos trava-línguas, que você pode trabalhar, enfim, palavras específicas, como o som do TH, como eu falei pra vocês no começo, que não é um som natural. This, those, this, those, that, they. Então tudo isso é você ir trabalhando num som pequenininho, mas que é um som que não é natural pra gente. Um som que não é tranquilo pra gente fazer. Ou trabalhar no som do R, por exemplo, em inglês, ou no som do H, ou em sons que sejam um pouco mais desafiadores, aquela palavrinha que é mais difícil, tá? Por exemplo, tem muito aluno avançado de inglês que erra uma palavra simples como a palavra teacher e fala teacher a vida inteira. E ele não para um minuto, um dia que seja, para ele consertar só esse sonzinho que não é teacher, é teacher, é teacher. E às vezes você precisa trazer isso para consciência para você mudar esse som e encaixar o som certo no lugar certo. E muitas vezes quando você está consertando a sua pronúncia, vai acontecer de você falar errado algumas vezes, tá? Então o que acontece? Eu vou contar uma história real, tá? What happened to me? Eu dou aula desde muito cedo, né? Comecei com 16 anos e uma das palavras que a gente usava muito em sala de aula era a palavra adjective em inglês. E eu sempre usava o stress errado, eu sempre falava adjective, ao invés de falar adjective, tá? E eu tô dando um exemplo só para vocês entenderem como isso acontece. Quando a gente aprende uma palavra, aprende um som errado, com o stress errado, por exemplo, aqui eu tava dando a sílaba tônica errada, tá? O que acontece? Você faz tanto aquele som, você faz tanto aquela palavra errado, que você cristaliza aquele conhecimento. Ele fica meio que inconsciente até, você nem pensa mais. Então toda vez que eu falava como vinha do inconsciente, ela vinha com o stress errado. Quando eu comecei a consertar e percebi que não era adjective, que era adjective, eu tinha que pensar para falar. Então, muitas vezes, quando eu estava no meio de uma explicação, eu já ficava ligada, vou explicar para os meus alunos. Isso daqui é quando você tem um adjective. Isso aí é errado, caramba. Mas eu não ficava me corrigindo na frente dos alunos, né, gente? Eu não chegava pro aluno e falava assim, gente, falei tudo errado, peraí, não é? Não, eu consertava aqui na minha cabeça e falava, a próxima vez que eu for explicar, eu vou falar adjective. E ia fazendo esforços conscientes para isso ficar natural para mim. Entende? Tá? Então, não esqueçam que quando você estiver fazendo esse trabalho de consertar algumas coisas, de consertar alguns sons, não vai ser da primeira vez que você vai acertar. E não vai ser fazendo uma vez esse trabalho muscular que os sons vão encaixar. Tá? Para você aprender a falar os originais estão se desoriginalizando, você vai precisar trabalhar a musculatura até o som encaixar, até você conseguir falar. E muitas vezes, para você fazer esse encaixe, você vai pegar o som e vai cortar. Às vezes, uma palavra, você vai cortar esse som em vários pedacinhos para sair. Desoriginalizando. Desoriginalizando. Até encaixar. E isso vai acontecer também em inglês, porque a gente tem muitos sons em inglês que a gente não tem em português. Beleza? E aí uma das coisas também que a gente precisa entender para a gente ganhar ritmo, para a gente ganhar a entonação, é que a gente faz em inglês muitas conexões com os sons. Sabe quando a pessoa fala uma frase inteira e parece que ela falou uma palavra só? Isso acontece muito em inglês, porque é muito natural que as pessoas
conectem os sons. E aí as pessoas falam assim, ah, mas caramba, por que eles têm que fazer isso? Gente, olha isso aí, tá? Presta atenção nessas palavras que estão aí, ó. Ksta, popo, roscovo. A gente faz isso em português, a gente só não se dá conta. Imagina que você está conversando com o gringo e você ensina para ele o que você está fazendo. Aí ele vai todo lindo, ele lê a frase, ele sabe aquela frase, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E aí chega um brasileiro para ele e fala, o que você está fazendo? O que é que está, gente? O que você está virou um que está. O popo, pode pôr, você entende, ele ensina pro gringo, pode pôr, aí alguém chega pra ele e fala, popô. Eu falo, o que é popô, gente? O que é popô? O que é isso? O que você vai comer hoje? Roscovo, arroz com ovo, vou comer uma comida russa, tá? Então, o que vocês têm que entender é que isso é natural de qualquer, inerente de qualquer idioma. Quando a gente tá falando de maneira mais natural, mais solta, isso vai acontecer. E você precisa também aprender a fazer esses sons para o seu inglês ficar mais natural. E uma via de mão dupla. Toda vez que você faz isso, você também vai entender melhor. Porque a gente não está acostumado com essas uniões. Então é importante que você saiba fazer essas uniões de sons. Beleza? Combinado, gente? Agora vocês podem até tirar print, porque tá muito fofo esses meus slides, viu? Que coisa fofa, gente. Muito legal, tá? Então, olha só, galera, vamos falar aqui, ó, de algumas frases, tá bom? De algumas uniões. Pega aí o hack de pronúncia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, tá? O que é esse hack de pronúncia? É você sempre fazer transcrições. O que são as transcrições? Ao invés de você ficar procurando o IPA ou aprender o IPA, que é aquele dicionário fonético que você vê nos dicionários, por que você tem que saber o IPA? Você tem que saber, na verdade, o que faz sentido para você no sentido de pronúncia. Então, transcreve como se fosse português. Como que é o som dessa palavra? Às vezes a pessoa fica mega, querendo um negócio mega difícil, querendo dificultar as coisas. Facilita as coisas para você. Escreve a palavra e escreve a pronúncia como se lê, tá? Então, isso vai ajudar muito. Fazer essas transcrições vai ajudar. Então, eu fiz uma transcrição aqui, por exemplo, de 4 sons que a gente usa muito, tá? Em inglês e que você pode diminuir e começar a praticar desse jeito aqui que tá aqui, tá? Essas são práticas, gente, que eu sempre trago na mentoria. Na mentoria 21 eu ensino isso, lógico, de uma maneira um pouco mais longa, um pouco maior, né? Algumas coisas, alguns conteúdos, mas é basicamente assim que a gente trabalha. Então, eu vou te ensinar, por exemplo, a fazer as reduções e depois você vai fazer um vídeo pra mim com essas reduções. Eu vou assistir o seu vídeo e vou te corrigir, tá? Então, ele tem todos esses exercícios do treino, só que com a minha assessoria e com o meu feedback. Então, eu vou sempre te ajudando todos os dias, tá? Por isso que é um programa de imersão praticamente, porque são 21 dias seguidos, sem pausa para sábado e domingo, que a gente vai trabalhar o treino, tá bom? Que a gente vai trabalhar o seu speaking, e trabalhar o speaking, lembrando que não precisa ser necessariamente conversação, tá? Então, aqui a gente tem uma junção que acontece muito em inglês, que é whatcha. What you doing? Que seria what are you? Então, ao invés de eu falar, lembra que eu falei que a gente perde muito ritmo porque a gente tá lendo? Ao invés de eu falar, peraí, deixa eu mudar aqui. Eita, nós. Agora foi. What are you doing? Eu vou falar whatcha. What you doing? What you doing? Ok? E ó, como eu não escrevi em inglês, eu não escrevi no IPA, eu escrevi uma transcrição que faz sentido para eu ler, né? Então, quando eu vejo aquilo escrito, eu entendo que eu tenho que pronunciar daquele jeito. Whatcha. What you doing? A segunda que tem aí, que a gente usa muito, que é don't you. Então, acontece muito esse fenômeno de quando a gente junta o T com o som de Y, ele morfar, ele mudar para um som de tchá, tá? Acontece muito. Lembrando, gente, que quando a gente fala de connected speech, não é porque existe uma oportunidade de conexão que as pessoas vão sempre usar. Não é uma regra, um rule of thumb, tá? Não é tipo assim, 100% de todos os nativos vão fazer desse jeito.
Muitos vão fazer desse jeito e é importante que você esteja preparado para quando você ouvir você conseguir fazer e logicamente se você quiser soar um pouco mais natural você também vai acabar fazendo, tá bom? Então vamos lá. O don't com you vai ficar com esse som aí de don't ya, que nem na música do Pussycat Dolls, tá? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't ya, tá? Então isso acontece também bastante, esse fenômeno do T juntar com o U, tá? E aí ter essa reduçãozinha e essa morfose que eu falo, que é uma morfose do som, tá bom? Então o que que vai acontecer? Quando a gente vê essa frase aqui, peraí. Não dá pra ver a frase toda, tá? Mas tá assim, ó. Beautiful, don't you think so? Então, ao invés de estar escrito, ao invés de eu falar beautiful, don't you think so? Eu vou falar don't you. Beautiful, don't you think so? Don't you think so? Então, repete até ficar natural, até o ritmo sair bonitinho, pra não sair cortadinho. Faz essa união dos sons que isso vai ajudar muito na sua pronúncia, vai te ajudar muito a te dar naturalidade para a hora que você falar, tá bom? Então vamos repetir de novo? Beautiful, don't you think so? Ok? Uma outra coisa também que vai acontecer, uma outra junção que vai acontecer muito, é o at com you. At you vai ficar atcha, tá? Atcha. Então viu que tem uma transcrição aqui, tá bom? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui essa frase, aqui ó. Essa frase é aqui ó, right back at you. Então ao invés de eu falar right back at you, porque eu esperava que as pessoas fossem falar assim comigo quando eu estava nos Estados Unidos e não foi assim, tá? Então a gente vai fazer essa junção do at you e vai ficar cha. Vai ficar assim ó, right back at you. Right back at you. E o que significa esse right back at you? Ele é você também, tá? Bem informalzão. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, oh, have yourself a nice day. You say, right back at you. Tá? Então, nossa, pra você também. Tudo de bom pra você também. Tá? Então, a gente também pode usar essa expressão. E por último, tem o would ya, tá? Com esse som. Que seria a junção de what did you. What did you? What ja. Ok? Fica com esse som de parece um D com J misturado, tá? Ja. Então como que ele vai ficar? What did you do? Então eu não vou perguntar what did you do? Ou não vou perguntar what did you do? Eu vou perguntar what did you do? What did you do? Ok? Então tudo isso vai deixar o seu inglês um pouco mais natural e você também vai escutar melhor porque você vai começar a compreender o que acontece na união dessas palavras, beleza? Então vou voltar em todas as frases, vou voltar nas reduções para vocês repetirem e depois a gente volta nas frases para vocês repetirem em voz alta, combinado? Lembrando, gente, que precisa repetir em voz alta para as coisas funcionarem, senão o negócio não funfa, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, what are you, vai ficar watcha. O don't com you vai ficar don'tcha. O at com you vai ficar atcha. E o what did you vai ficar whatja. Ok? Então vamos lá. What you doing? O que você tá fazendo? Ok? Very good. Next sentence. Beautiful, don't you think so? Beautiful, don't you? Beautiful, don't you think so? Bonito, você não acha? Don't you think so? Ok? Very well. Vamos para a próxima? Peraí. Eita, tá. Já foi. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Right back at you. Vai ficar right back at you. Tá? Para você também, ok? Very good. And the next one, last but not least, what'd you do? What'd you do yesterday? What'd you see? What'd you cook? Ok? Então, olha só, você vai pegando esses sonzinhos depois e você pode simplesmente
e treinando neles especificamente. Isso vai já mudar o jogo para você, porque você está trabalhando a sua oralidade. Então lembra que prática de speaking não é necessariamente somente a conversação. Até porque muitas das vezes nas oportunidades de conversação reais, as conversações de arena, ou você está conversando com seu amigo gringo, ou você não vai, a não ser que a pessoa com quem você esteja conversando seja o professor, tá? E você esteja pagando ele para fazer isso, porque se ele não for professor, ele também não vai fazer. Você também não tem muita oportunidade de se corrigir, entende? Então, por isso que todas as práticas dos meus cursos, eu sempre peço para as pessoas gravarem. Por isso que na mentoria você vai gravar um vídeo para mim todas as vezes. Por quê? Porque quando eu assisto o seu vídeo, você tá lá no treino, eu tô corrigindo aquela correção fina. Sabe quando o técnico fala para ele, olha, você precisa fazer mais abdominal, você tá precisando trabalhar o seu core, você tá sem resistência. Olha, você precisa trabalhar mais músculo de coxa, porque o seu quadríceps está falhando na hora que você tá jogando futebol, o seu joelho tá travando, porque você não tem um quadríceps muito bem treinado, entende? Então, o que a gente vai fazer com esse tipo de prática? Com esse tipo de prática, eu consigo fine tune, que chama em inglês, que é afinar, né, aquela correção que muitas vezes a gente não para fazer. E num momento de conversation, você provavelmente não vai fazer. Mesmo que você faça aula de conversação com o seu teacher ou com a sua teacher, eles também não vão ficar de 5 segundos te parando e falando, olha, peraí, não fala assim, não, peraí. Até porque ele vai influenciar no seu fluxo de pensamento e não é esse o propósito da aula de conversação. O propósito da aula de conversação é deixar você livre para falar, mas você não vai se corrigir pontualmente em algumas coisas, tá? Você vai trabalhar muito o seu impromptu English. E lembrando que o impromptu English e o conversation, ele é o jogo, ele não é o treino, tá? Então fica muito ligadinho, muito esperto nisso daí, que isso vai fazer bastante diferença no seu jogo, se você quer deixar o seu inglês mais natural, mais gostoso para você falar, você vai precisar trabalhar essas nuances, trabalhar a musculatura e deixar as coisas mais fluidas, tá bom? Você pode fazer todas essas práticas que eu tô ensinando para vocês sozinho, se você tá aí no seu caminho, tá? E se você tem muito tempo também para ir fazendo, montando seus roteiros de estudos, enfim. Mas se você quiser fazer isso com a minha ajuda, eu vou ficar muito feliz se você puder participar da mentoria. A gente tem mais uma mentoria começando agora dia 25 de janeiro, tá? Uma imersão, gente, do inglês. Além disso, obviamente, eu também vou trabalhar as outras questões que eu amo trabalhar, que é a questão que é emocional, é comportamental, que tem muito a ver com a sua performance. Muitas vezes a pessoa não fala porque é tímida, porque tem vergonha, porque ela tem medo de errar, tem medo do que os outros vão pensar. Então tudo isso também precisa ser trabalhado. Se você não trabalha a sua mente para ter atitude, para ter autoconfiança, é muito raro que você realmente consiga ter uma alta performance. Todo atleta de alta performance, ele faz trabalhos mentais também antes de um jogo importante. Ele também trabalha a mente dele, ele sabe que aquilo é importante, né? Então, eu quero que vocês entendam que isso também vai fazer parte do jogo quando você tá falando inglês, quando você tá se expondo, porque afinal de contas se expor não é uma coisa fácil. Um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Imagina quando esse falar em público é em inglês, fica um pouco mais desafiador, até porque a gente tem uma cobrança interior, né? Uma vozinha lá dentro da nossa cabeça que diz pra gente que a gente tem que ser perfeito, tem que saber tudo. Né? Então é muito importante que você também trabalhe esse lado e obviamente que nas minhas turmas de mentoria eu também trabalho essa pegada, né, comportamental. Então além dos 21 dias a gente tem mais 5 encontros via Zoom, aonde eu trabalho toda a parte de neuroeducação, de reprogramação mental e programação neurolinguística para te dar também todas essas ferramentas que são extremamente importantes para a sua transformação, porque aprender alguma coisa é sempre se transformar, né? É se vencer, é saber que você vai sair da zona de conforto e que não vai ser fácil, porque muitas vezes não é.
e também poder ser acolhido, né, para isso, porque é muito importante a gente se acolher e a gente ter acolhimento quando a gente está frágil, quando a gente está num momento vulnerável. Quando a gente está no papel de aprendiz, a gente está num momento vulnerável, né? Então, gente, ficam aqui as minhas dicas. Por favor, apliquem essas dicas, coloquem no dia a dia de vocês, entendam que a prática é muito diferente do que vocês acreditavam, do que as pessoas, a grande maioria das pessoas acreditam. Ah, eu não pratico, eu não tenho com quem praticar. Tem com quem praticar, tem método para praticar, tá bom? E se você não puder fazer a mentoria, faça o Turbine, porque ele é um curso que realmente vai fazer muita diferença aí para as práticas de vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber mais informação, tem na minha bio as informações da mentoria, e do Turbine é só me mandar uma DM lá que eu mando para vocês também, tá bom? Um beijo, obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo carinho, pelas perguntas, pelas interações, tá bom? Ju, é um pouquinho diferente sim do inglês britânico, a questão do inglês, estruturalmente, é a mesma, tá? Não são idiomas diferentes, é o mesmo idioma. A diferença é que tem sim os regionalismos, assim como tem aqui no Brasil. Aqui na cidade onde eu moro, o pão francês se chama filãozinho, na cidade que eu morava antes se chamava médio, né? Então a gente tem essas diferenças. E tem também algumas diferenças de sotaque, de accent. E eu particularmente ensino inglês americano, tá bom? Então a gente tá falando aqui dessas uniões de som, e todas essas uniões que eu ensinei hoje são do inglês americano, do inglês canadense, beleza? Tá bom? É isso aí, Di, tem que praticar desde o comecinho, tá? Não espera, não. Oi, Matt, querido, que bom te ver por aqui. Ah, ele é um querido, esse Matt, viu, gente? Sigam ele também, que ele tem umas dicas muito legais, principalmente lá no TikTok, eu amo o TikTok dele, tá bom? Gente, e é isso, apliquem, porque o mais importante não é ter o conhecimento. Ter o conhecimento e não aplicar, não usar, não serve de nada, é a mesma coisa que não ter. Tá? Então, se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, coloque isso em prática, porque é isso que vai fazer a diferença. Não é só você saber, eu sei 25 phrasal verbs de cor e salteado, tá? Mas eu não converso com ninguém, eu não uso, eu não falo com ninguém, não serve de nada. Seus phrasal verbs não servem pra absolutamente nada. Então, coloca as coisas lá pra usar, que é o mais importante de tudo. Um beijo, gente, obrigada pela companhia de vocês, pelas perguntas e pela participação.